bem-vindos ao segundo dia da 20ª Semana Espírita de Piauí, com o tema Educação e Fé, Realidade do Espírito. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essas são palavras de Chico Xavier. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, bons espíritos de luz que iluminam essa 20ª Semana Espírita de Piauí. Peço nesse momento que estejam conosco e nos levem a aprender e a caminhar rumo à educação e à fé, que consigamos levar para nós todos os aprendizados que receberemos nessa noite. Que assim seja. Nesse momento, vamos chamar para nosso momento artístico o senhor Moreira, que é o presidente da Fraternidade Espírita Leon Denis, aqui em Piauí. A dor é luz. Façamos ao nosso interior uma viagem de amor, serena e calma, analisando cada dor, sem revolta, sem temor, aliviando a alma. Então veremos que a dor é uma lição de amor na evolução do ser, pois aprendendo a amar, sem medida a perdoar, não iremos mais sofrer. Pois aprendendo a amar, sem medida a perdoar, não iremos mais sofrer. A dor é luz, providência, e desperta a consciência, desvelando nossa luz. A dor é luz, caridade, instrumento da verdade, assim falou Jesus. Façamos ao nosso interior uma viagem de amor, serena e calma, analisando cada dor, sem revolta, sem temor, aliviando a alma. Então veremos que a dor é uma lição de amor na evolução do ser, pois aprendendo a amar, sem medida a perdoar, não iremos mais sofrer. Pois aprendendo a amar, sem medida a perdoar, não iremos mais sofrer. A dor é luz, providência, que desperta a consciência, desvelando nossa luz. A dor é luz, caridade, instrumento da verdade, assim falou Jesus.
instrumento da verdade, assim falou Jesus. Instrumento da verdade, assim falou Jesus. Tempo de amar. É tempo de ouvir estrelas e de trazê-las no brilho do olhar. Tempo de esquecer as dores, plantar mais flores, ver a paz reinar. Tempo de esquecer as dores, plantar mais flores, ver a paz reinar. É tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de amar. É tempo de estender a mão, de pedir perdão e de perdoar, para que a nossa luz, como diz Jesus, se faça brilhar, para que a nossa luz, como diz Jesus, se faça brilhar. É tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de amar. É tempo de estender a mão, de pedir perdão e de perdoar, para que a nossa luz, como diz Jesus, se faça brilhar, para que a nossa luz, como diz Jesus, se faça brilhar. É tempo de amar, 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 de amar. Agradecemos a nosso querido irmão Moreira por elevar nossos espíritos com sua música. Gratidão. A palestra de hoje será feita pela senhora Denise Lino, de Campina Grande, na Paraíba, formada em letras, professora da UFCG, membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e membro da Associação Espírita Leopoldo Machado, com o tema O Desenvolvimento da Fé, Antídoto dos Pensamentos Equivocados. Então, queridos amigos, muita paz a todos. Eu sou Denise Lino e eu estou aqui para realizar essa palestra nesse novo formato chamado Live para a Semana Espírita de Ipiá. Então, eu quero agradecer aos amigos da cidade, aos amigos de Itabuna que fizeram a parte técnica. Deixar aqui um grande abraço para todos. Eu tenho com Itabuna um laço de afetividade muito grande. E certamente, a partir de agora, com o Ipiau também. Então, que esse seja um momento de encontro para todos nós e que nós possamos, em breve, ter um momento de reencontro presencial para os nossos laços de amizade se fortalecer.
Bom, o tema que me foi sugerido me pareceu muito desafiador no início. É o desenvolvimento da fé, antídoto dos pensamentos equivocados. Eu confesso aos amigos que eu pensei nesse tema durante muito tempo e eu fiquei algo assim sem conseguir ajustar bem o tema. Porque quando a gente fala de fé, de modo geral, a gente fala de uma ação que a gente vê no outro ou em nós mesmos. Então a gente vê o produto e não o processo. E aí o tema me levou a pensar exatamente no processo, o desenvolvimento da fé. E mais do que o desenvolvimento, o tema me levou a olhar o contraponto, digamos assim, que é colocado, que é o pensamento. Então, o desenvolvimento da fé e a sua manifestação nos nossos pensamentos. O próprio título da palestra já nos diz que se nós tivéssemos fé suficiente, nós não teríamos pensamentos equivocados. Ainda mais nesse período agora da pandemia, que do ponto de vista da saúde mental, está tão desafiador para todos nós, né? De modo geral, nós estamos encontrando talvez uma porcentagem mínima da população que, nas suas condições normais, não está se mostrando afetada pela pandemia, né? Excetuando-se aí os casos gravíssimos de pessoas com doenças mentais que não se afetariam de qualquer forma, porque estão alienadas, nós temos um número muito pequeno de pessoas que não se afetaram. E nós outros, o grande número, nos afetamos mais, nos afetamos menos, uns dias mais, uns dias menos. E esse período ele tem sido muito propício para nós pensarmos esse tema sobre a fé. Então, como eu sempre faço nas palestras, nas lives, eu gosto de buscar primeiro um exemplo do Novo Testamento lá com Jesus, com todos aqueles personagens com quem ele conviveu, buscar a explicação espírita na codificação para essa vivência, trazer para a literatura espírita e trazer para os nossos dias, porque a pujança da doutrina espírita e da mensagem de Jesus, evidentemente, explicam esse cotidiano que estamos vivendo. Então, das narrativas de Jesus, eu escolhi uma que está anotada por Mateus, no seu capítulo 17, que é a narrativa sobre aquele pai que buscava um socorro para o filho, o chamado pai do menino lunático, ou seja, era um jovem que se jogava no fogo, se jogava na água, ele não tinha aquilo que nós poderíamos chamar hoje de noção de perigo, né? E era exatamente lunático, ou seja, um termo genérico para indicar uma pessoa que não tinha o senso das suas ideias, que não tinha a noção de autocuidado e de autoproteção. Então, vamos pegar aqui a narrativa de Mateus, e para essa live eu estou aproveitando a transcrição e a tradução de Guilhom Ribeiro na edição da Federação Espírita Brasileira. E essa narrativa de Mateus, capítulo 17, Kardec reaproveita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Por isso que eu estou usando a tradução de Guilhom Ribeiro. E aí diz o seguinte: quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus e em particular lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa então é uma narrativa muito interessante, com muitos desdobramentos a respeito do tema, para que a gente possa analisar e, analisando a narrativa, nos analisarmos em relação ao desenvolvimento da fé e dos nossos pensamentos. Então, vejamos. Primeiro, nós temos aqui uma posição bastante importante, que é a de Jesus no meio do povo. E aí já demonstra
essa relação de Jesus com os sofredores, né, com o povo, com a multidão. E nós vemos isso em várias passagens. Nesse caso aqui especificamente, nós temos um personagem muito interessante, que é o pai do menino lunático. E aí nós já nos identificamos com ele. Quem é pai, quem é mãe e tem um filho que está doente, não precisa ser um filho lunático, basta ser aquela febre, né, de 38 acima no filho, que isso já nos inquieta e muito, com toda razão. Imaginemos um pai e uma mãe que tem um filho que não tem a noção do perigo, né, que se joga na água, se joga no fogo, que se corta. Recentemente eu acompanhei uma amiga que tem um filho com que está enquadrado nesse chamado espectro autista, que é muito largo, e por conta desse momento de distanciamento social, o menino muito tempo em casa, a escola não está funcionando, as atividades de apoio também ficaram suspensas durante muito tempo, e ela percebeu o filho numa espécie, digamos assim, de regressão de um comportamento que estava melhorando antes da pandemia, porque o menino, ainda uma criança, começou a se mutilar. Então, se machucar muito seriamente. Então, imaginemos uma mãe, um pai que percebe isso, percebe esse sintoma de um desconcerto íntimo. Então, é o mesmo caso, é um pai que percebia naquele filho, que não tinha a menor noção do perigo, um sintoma de algo muito grave. E aí, quem cuida de um filho, ou quem cuida de um menor, e entendamos aqui por menor, uma criança, um idoso, alguém que está doente, alguém que está sob os nossos cuidados, e esse que está sob os nossos cuidados apresenta um problema muito sério, muito grave. Então, há um sintoma psicológico aqui muito interessante, funcional, que é o de buscar a solução. O que não significa dizer querer reverter as leis divinas, mas significa exatamente não cruzar os braços e buscar a solução. Então, é a posição do pai, que vai ao encontro dos discípulos inicialmente. Então, é aquela posição em que ele não foi direto a Jesus, não porque não quisesse, talvez até por reverência ao Mestre, e apresenta aos discípulos. Quando eu leio essa narrativa, eu me lembro muito também da narrativa do centurião romano, que é aquele que pede a Jesus que mande um de seus discípulos curar um de seus servos, a quem Jesus exalta como tendo uma fé tamanha que não havia sido vista em Israel ainda. Então, nós temos o centurião romano e o pai desse menino lunático, nessa narrativa aqui que estamos apresentando, no mesmo posicionamento. Eles têm uma credulidade, eles têm uma fé, eles têm uma confiança, eles têm uma disposição para a ação de resolver o problema. Então, o pai faz essa alegação a Jesus: Senhor, tem de piedade. Então, Jesus ali já era o último limite para aquele pai, digamos assim, provavelmente sem recurso médico, sem dinheiro, sem poder sair do lugar onde estava para levar o filho a uma outra distância, e ele vai e busca Jesus. E a admoestação de Jesus não é em relação ao pai somente, mas é também aos discípulos, né? E Jesus, ó raça incrédula, né? Até quando estarei convosco? Então, é uma admoestação que vale aqui para o pai, que não conseguiu obter digamos, uma fé, uma credulidade em relação aos discípulos, e também em relação aos discípulos que não conseguiram, como nós não conseguimos inúmeras vezes, mobilizar as nossas potencialidades da alma. Então, Jesus faz essa demonstração ali bem severa para todos, que vale para nós também. E aí chama, então, o menino, e aí Jesus promove a cura ali do menino, que no texto aqui vai dizer que é uma cura de fundo espiritual, porque o menino estava sob um processo obsessivo. Nós não vamos analisar isso, porque não é o tema dessa palestra, mas daria uma palestra muito interessante sobre essa cura especificamente, e essa anotação de um processo obsessivo. O que nos cabe aqui destacar é a pergunta dos discípulos: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Né? Então, eles sentiram bem a demonstração anterior. E aí Jesus vai responder: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, eu vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a esta montanha.
transporta-te daí para aí, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Né? Então, nós temos o ensinamento central aqui sobre a fé. Né? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós começamos a pensar o quanto a fé é poderosa, porque a mostarda é a menor semente. Ela aparece em outras narrativas do Evangelho com essa exemplificação. Quem já teve a oportunidade de ver uma semente de mostarda consegue entender o seu diminuto tamanho, né? Para comparar, para quem não tenha visto, o tamanho da cabeça de um alfinete, e aí o seu poder que está ali colocado. Né? Eu lembro que eu tinha muita curiosidade de conhecer uma semente de mostarda. Que tamanho é esse? Né? Porque não era uma semente que fosse do meu cotidiano, da minha vida, das minhas relações. Até que num consultório homeopata, certa vez eu precisei fazer um tratamento e o médico me apresentou a possibilidade de fazer uma acupuntura associada à homeopatia com sementes de mostarda na orelha. Muita gente conhece esse tratamento e eu fiquei muito impressionada porque eu conhecia o trabalho da medicina chinesa, mas com as agulhas. Eu não conhecia com as sementes. E fiquei muito impressionada do resultado obtido na sequência, e a partir daí eu pude dimensionar o que Jesus falava. Não eram sementes, né? Porque lá no tratamento eram várias sementes em vários pontos da orelha, mas Jesus falava a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, esse artigo definido aqui, ele é muito importante, é um grão de mostarda. Então, a potencialidade da fé. E ainda a comparação, que para aquele povo é sempre uma comparação que precisa ser muito concreta, dirias, transporta-te daí para ali, e a montanha se transportaria. Evidentemente, nós compreendemos que Jesus não falava de montanhas físicas, né, cadeias de montanhas, porque, inclusive, se nós conseguíssemos fazer isso, nós comprometeríamos o eixo da Terra, comprometeríamos completamente a lei de gravidade, as forças centrípetas e centrífugas, né, que mantêm o equilíbrio aí da Terra em relação aos outros mundos. A montanha, ela é uma alegoria, ela é uma metáfora. E quando nós estamos com um problema, de fato, eles se parecem montanhas para nós, eles se parecem pedras muito grandes que precisam ser removidas, para cuja remoção nós precisamos de muita força. Então, quando Allan Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, nessa passagem, ele vai nos lembrar que, no sentido próprio, é certo que a confiança nas nossas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que são, por vezes, inimagináveis. Mas, no sentido que interessa ao Evangelho segundo o Espiritismo, o foco nem é essa força no material, mas sim é essa força de vontade, né? A fé que desloca as montanhas, ou seja, as resistências, né? A fé que desloca a má vontade. E aí Kardec vai discorrer sobre isso. E, complementarmente a essa exortação do codificador, nós vamos encontrar no próprio capítulo 19, lá na Instrução dos Espíritos, na segunda parte do capítulo, um comentário de um espírito protetor, né? Portanto, um espírito que não revela o seu nome, mas que nos traz uma grande instrução sobre esse manto do espírito protetor. E ele vai falar algo muito interessante, a fé humana e a fé divina. Eu gostei muito de ter lido esse texto, pensando nessa palestra, para voltar a pensar nessa dimensão que inicialmente aparece lá no texto de Kardec, né? A fé humana e a fé divina, ou seja, essa que vai colocar toda a credulidade, toda a confiança nesse mundo espiritual que está atravessado ao nosso. Então, eu queria ler aqui um trechinho do que diz o Espírito Protetor, lá no seu texto, é o item 12. Ele nos diz o seguinte: no homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consequência, aliás, é a consciência que ele tem das faculdades imensas
depositadas em germe no seu íntimo, em estado latente. E aí veja que essa noção, né, a fé está associada aos nossos destinos futuros. Então, essa compreensão íntima que todos nós temos, porque ela decorre da nossa consciência, de saber que as leis divinas estão escritas em nossa consciência, da compreensão, ainda que não verbalizada, da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Então, a fé está associada a essas compreensões que nós trazemos desde as nossas primeiras encarnações. E nesse estado mediano de evolução que nós temos, podemos até negar, mas intimamente a continuidade da vida é uma certeza íntima que todos temos, independentemente de religião. Há aqueles que vão relutar em relação a isso, mas se nós observarmos a humanidade, nós encontraremos em todos os povos, em todas as culturas de todos os tempos, essa crença na imortalidade da alma, na continuidade da vida. Então a fé surge aí, junto a esse conceito. E ainda nesse texto do Espírito Protetor, o final é muito bonito e surpreendente. Ele diz assim, repito, a fé é humana e é divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e quisessem pôr à vontade serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quando eu li isso, eu relacionei a força de vontade, que é um componente muito importante para toda e qualquer atividade que nós possamos realizar. Então, quem consegue atravessar um momento difícil? Quem tem força de vontade. Mas para outras coisas também a força de vontade é muito necessária. Como eu trabalho com jovens e jovens adultos no ensino superior, eu vejo muito a força de vontade no desejo ou não de concluir um curso superior. Então, quando os alunos chegam para o primeiro período, alguns estão recém-saídos do ensino médio, outros já começaram um curso e estão recomeçando uma outra graduação. Tem gente que já fez uma graduação e que está voltando a recomeçar uma outra para redirecionar a sua carreira e aí concluir. Né? Uma coisa é encontrar os alunos lá no primeiro período letivo, outra coisa é encontrá-los no último período letivo. E caracteriza bastante a educação no Brasil, no ensino superior, a desistência ou a chamada evasão. Quando nós conversamos com os alunos de fim de curso, então aparece muito isso, não deu, não teve força de vontade, era cansativo. E aí quando nós vamos olhar exatamente a força de vontade, né, concluir aquilo ali, o que nós vemos hoje num outro setor que é o do empreendedorismo. Então, a força de vontade de conseguir equilibrar tantos desafios num momento difícil e levar adiante um pequeno negócio, um negócio de porte médio ou grande. Então, a força de vontade, a convicção de conseguir. O que não significa lutar contra, eu disse, todas as leis da natureza, né? Impor-se em um terreno completamente adverso, mas ter a convicção de que é possível, porque nós estamos exatamente vencendo as barreiras materiais da Terra. E nós vemos também a força de vontade, ela aparece muito nos esportes. Né? Eu pratico esporte de forma amadora, ou pelo menos praticava antes desse período de isolamento social, e é muito comum entre os esportistas amadores e os profissionais observar a força de vontade para atingir uma determinada meta, um determinado plano. É claro que no nível profissional do esporte é necessário toda uma equipe para dar suporte a fim de que aquela meta individual ou de equipe seja alcançada. No nível amador, muita coisa fica por conta do atleta amador. Então, é decidir se vai levar aquela meta adiante ou não. Quais são as dificuldades que precisam ser afastadas para que a meta seja alcançada, seja atingida. E aí o que a gente observa é que é muito mais percurso do que o tempo de vivência, digamos assim, da conquista. Então, há muito mais percurso do que o tempo de conquista. Quando a gente
pensa a força de vontade e pensa que ela é uma das formas da fé ou ela é uma das manifestações da fé humana, nós vemos exatamente isso, o desenvolvimento. É processual. O resultado que alguém veja, que a sociedade veja, que vá para os jornais, que fique no nosso álbum de fotografia, ele é o produto. Mas até que nós cheguemos lá, é preciso desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele começa no pensamento. É preciso pensar, é preciso querer, é preciso desejar e é preciso confiar. Então, para alguém que fosse materialista, estou pensando aqui no esportista amador materialista, então a confiança em si mesmo, que vai conseguir aquela meta. Para nós que somos espíritas, a confiança passa não só pelas nossas forças, pela nossa capacidade, mas a confiança de que estamos imersos num mundo de relações com os espíritos que nos subsidiam, que nos acompanham. Então, se colocarmos o nosso foco, a nossa meta em determinado patamar, numa atividade a ser desenvolvida, nós poderemos, com certeza, alcançar esse patamar, mobilizando, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, as nossas faculdades, ou seja, as nossas habilidades, e contando com a ajuda adicional dos espíritos que nos secundam pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela compreensão que eles têm do limite dos nossos esforços em relação à tarefa que nós assumimos. Então, o tema nos propicia avaliar isso, né? A fé, ela é um processo e ela começa com um pensamento. Se nós estamos, como está no título da palestra, com os pensamentos equivocados, e aí por equivocados vamos entender pensamentos que sejam de autossabotagem, de baixa autoestima, de que não somos capazes, né? O inverso daquilo que seria a autopromoção, o inverso de tudo isso, aqueles pensamentos que de fato nos sabotam, nós não vamos conseguir mobilizar essa fonte tão preciosa de recursos que virão, que é a força de vontade, que é a fé. Então, para aprofundar esse tema, eu fui buscar no livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, um capítulo intitulado Força da Fé, para que nós possamos, a partir do raciocínio da mentora, compreender essa fé religiosa, essa fé que vem da convicção em princípios. No nosso caso, como espíritas, uma fé que vem da convicção de que Jesus é modelo e guia e, portanto, nós não estamos abandonados na humanidade. Nós não estamos atravessando uma pandemia por algum cochilo da engenharia divina. Isso estava devidamente programado para esse tempo. Se nós observarmos os sinais, chegaram antes, nós aqui na nossa cegueira não conseguimos admiti-los ou enxergá-los. Um outro princípio que é o da imortalidade da alma. Então, nós estamos em trânsito nessa vida, haveremos de desencarnar. O outro princípio que é da influência dos espíritos sobre a nossa vida. Então, os espíritos desencarnados influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos, tanto os espíritos que queiram nos perturbar, quanto os que queiram nos ajudar. E aí, fazendo uma análise bem sincera da minha vida, eu diria que talvez, sem nenhuma autopromoção, mas pedindo também que todos se autoavaliem, é que nas nossas vidas temos sido muito mais ajudados e influenciados pelos espíritos que nos querem bem do que propriamente por aqueles que desejariam nos atrapalhar. E ainda que consigam, durante um certo tempo, sejamos também honestos, são situações que conseguem ser remediadas quando da nossa vinculação com os espíritos superiores. Então, Joana de Ângeles vai examinar exatamente esse tema, e o capítulo chama-se A Força da Fé. Eu vou lendo aqui, comentando, para a gente conseguir verticalizar as ideias dessa live. Então, ela diz: a fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Então, vejamos aqui o detalhe, é que a fé religiosa, ela deve estar, ela precisa estar assentada nas sólidas bases da razão. Então, nós voltamos com essa afirmativa de Joana de Ângeles ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec vai nos falar sobre a fé raciocinada. Então, é nós acreditarmos
nessa gerência dos espíritos sobre a nossa vida, por exemplo, a partir de evidências que a razão comprova. É nós entendermos Jesus como modelo e guia a partir das evidências que a razão comprova. Então, Joana nos chama a atenção para isso aqui. Porque uma fé religiosa não assentada na razão, ela vai supor situações que são chamadas do pensamento mágico. Só para dar um exemplo aqui, que eu lembrei agora, de quando eu participava das visitas à oncologia de um hospital aqui em Campina Grande. Um grande hospital do SUS que atende toda a região aqui, não apenas da Paraíba, mas Rio Grande do Norte e Pernambuco, que estão próximos aqui de Campina Grande. E durante muitas vezes na visita, eu encontrava muito mais fé no paciente, no acompanhante que estava ali vendo aquela pessoa amada, numa doença degenerativa que ia se complicando ao longo do prazo, do que mesmo de alguns religiosos e às vezes até de alguns profissionais de saúde, numa visão religiosa que embotava a racionalidade da sua profissão. Então, durante muitas vezes nas visitas, eu acompanhava alguns religiosos de outras denominações cristãs que, diante de um paciente que estava ali moribundo, olhava para aquele paciente ou para o familiar e dizia: tenha fé em Jesus que ele vai ficar bom, ele vai sair daqui andando. Ora, essa não é uma fé raciocinada. Nós precisamos enfrentar muita racionalidade, é muito duro, mas é muito melhor enfrentarmos com muita racionalidade um processo de doença degenerativa. Todos os recursos na direção da vida são necessários, oportunos e devem ser mobilizados. Mas chega um momento que a própria vida, por si, vence esse processo. E imaginemos o que seria alguém cuja degeneração do corpo físico tivesse chegado ao limite e aquela pessoa pudesse voltar. Então, como voltaria? Qual seria o corpo? Qual seria o nível de comprometimento? Então, seria uma derrogação das leis divinas. E aí nós vamos encontrar em Jesus sempre a observância às leis divinas. E certa vez eu estava numa situação muito particular, uma situação familiar, acompanhando uma tia muito querida que estava nessa condição de paciente moribundo, assim, às vésperas do desencarne, em um outro hospital aqui do estado, e estava acompanhada de uma outra tia, nós tínhamos ido visitar. E a tia que estava comigo, nós tínhamos viajado, disse para o meu primo, filho dessa tia que estava no hospital nos seus últimos momentos de vida. Disse assim: meu filho, tenha fé, pense em Jesus, Jesus vai salvar a sua mãe, assim como salvou Lázaro. Aí ele virou assim e disse: tia, por que só Lázaro? Onde estão todos os outros que morreram de Lázaro para cá? Então foi uma frase muito forte de um jovem que estava sob uma dor muito grande, mas estava num raciocínio muito claro. A sua mãe não voltaria daquela situação que estava e era preciso desvincular-se daquele corpo que ali estava, até para a saúde espiritual daquele espírito que ali estava. E o caso de Lázaro, nós sabemos, há N análises, N palestras de médicos, psicólogos, teólogos, demonstrando que ali não houve uma morte física. Porque se Lázaro tivesse sido morto, ele estaria cumprindo o ciclo da vida, e se Jesus pudesse retorná-lo à vida física, derrogaria as leis divinas. Então, quando Allan Kardec e aqui Joana de Ângeles nos chamam para uma fé religiosa assentada nas bases da razão, entre outras explicações, eles estão nos chamando para entendermos essa lógica da vida. Mais adiante, Joana vai nos dizer: a fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. E essa sentença ela é muito bonita, né? Uma lâmpada acesa colocada nos pés, ou seja, a fé clareia o caminho. Vejamos que é colocada nos pés, né? Não é na cabeça.
é aquele apoio para um caminho que se faz, ainda que o entorno esteja dificultoso, escuro, problemático, mas a fé está ali apontando o caminho. E aí, como convém aos textos de Joana, ou mais do que convém, como é característico dos textos de Joana, nós temos aqui, na segunda parte do texto, uma espécie de orientação. Eu gosto de chamar de uma metodologia para o desenvolvimento das nossas virtudes. E aqui, no caso especificamente da fé. Então, ela nos dá a seguinte orientação: sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Então, veja só, sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Então, o que estava dito na primeira parte do texto. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Ou seja, a fé não se desenvolve de uma hora para outra, e é preciso que seja agasalhada no nosso tempo mental, ou seja, dentro de nós, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Então, precisamos, na nossa agenda aí de reflexões, achar um tempo para reflexionar sobre a fé. Exercita mediante a confiança irrestrita em Deus e na incondicional ação do bem. Então, sabe aquela sentença do Pai Nosso? Né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Eu sempre empaco nessa terceira frase, seja feita a vossa vontade. Porque eu fico pensando que, de modo geral, nós queremos que seja feita a nossa vontade. O que não significa não lutar, o que não significa não desenvolver a resistência, que a fé tem a ver com isso, a resistência para resolver problemas. A fé tem a ver com o que se chama hoje de musculatura emocional, que é exatamente a resiliência, essa capacidade de permanecer com a disposição da resolução. E Joana me chama aqui para exercitá-la, não de qualquer forma, mediante irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. E aí ela diz mais: a fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Então, sabe aquilo que estava no Evangelho segundo o Espiritismo, fé humana e fé divina? Está retomado aqui. Então, além da força de vontade, a fé é o campo da experiência transcendente. Então, é a confiança, né, na espiritualidade amiga, é a confiança nos nossos anjos de guarda, né? Os católicos que confiam na intercessão dos seus santos de devoção, ou seja, espíritos amigos. E isso dilata, vejam só a palavra, a nossa capacidade espiritual. Então, nós conseguimos nos sentir partes de um mundo que é interexistencial. São as existências dos desencarnados e a nossa existência. Então, nós conseguimos nos sentir parte. Por fim, Joana vai dizer: com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem, com que triunfarás nos que tentamos da evolução. Então, vejam só, a fé precisa de coragem. Né? A fé precisa de coragem. Essa foi uma descoberta para mim nessa palestra. Não tinha conseguido colocar na fé a coragem, eu colocava a convicção, eu colocava a disposição. Mas aí Joana nos ensina a colocar a coragem para triunfar. E aí, em outros textos dela, que eu fui procurar, ela fala muito dos triunfadores, né? Quando nós olhamos para os triunfadores, nós não conseguimos ver, por vezes, a sua história. O quanto eles precisaram resistir, quais foram os enfrentamentos que apareceram, quais foram as dificuldades. E aí, quando a gente começa a pensar, né, nesses componentes da fé, o fato de que ela nasce no desejo lá de conseguir, né, ela passa pela força de vontade, ela se vincula à coragem, ela se vincula à resistência, ela se vincula ao recomeço também, porque muitas vezes nós caímos num determinado momento, nós estacionamos uma resolução, um problema nos abate e é preciso recomeço. E há, inclusive,
um texto de Joana de Anjos muito bonito, chamado Teu Recomeço, que está no livro Filho de Deus. E aí, voltando para os triunfadores, ela vai citar alguns dos triunfadores cuja vida nós podemos retomar. E aqui eu colocaria na retomada o próprio pai do menino, né, da narrativa com Jesus, era uma demonstração ali de fé. Senhor, tem piedade do meu filho. Ou seja, ele já sabia do que Jesus era capaz de fazer e apresenta o filho. Então, é sem dúvida nenhuma um triunfador. O centurião romano, né, que vai em busca de Jesus, diz: Não, mestre, não precisa que tu te desloques até a minha morada, manda um de teus discípulos, porque eu também sou um homem de mando e os que estão sob minhas ordens cumprem as minhas designações. Então, era um homem, assim, de muita fé, ponto que foi exaltada como a maior fé em Israel. Joana nos lembra de Anne Sullivan e Helen Keller, né? A professora da Anne Sullivan, da menina surda e cega, né? E não sei mais se muda também, mas a professora surda e cega, sim, de Helen Keller. Então, a persistência daquela professora é que fez de Helen Keller uma grande mulher. Os seus pais não conseguiram ir adiante, mas aquela professora, sim. O grande pesquisador francês Pasteur, que nos relegou ao mundo da microbiologia, mas foi imensamente perseguido no seu período pelos seus colegas, tendo inclusive sido afastado do laboratório em que ele pesquisava. E nesses tempos de distanciamento social por Covid-19, em que precisamos ter todos os cuidados de higiene, né, lavar as mãos, o Samuels, que é o pai da enfermagem, porque foi aquele que descobriu que grande parte dos óbitos nos hospitais decorria da falta de asepsia dos médicos, que atendiam um doente e, na sequência, já atendia o outro sem a menor asepsia das mãos dos chamados hoje instrumentos de proteção individual, os EPIs. Samuels foi extremamente perseguido em seu tempo, mas perseverante, que é outro componente da fé, a perseverança, conseguiu demonstrar a evidência dos seus conhecimentos. E mais recentemente, né, para falar entre nós, os espíritas, né, nós não podemos esquecer a fé que movia um Chico Xavier em um momento adverso em que a sociedade não o compreendia, a família não o compreendia. A fé que move um Divaldo Franco aos 93 anos não se entregar depois de uma cirurgia recentemente feita de hérnia de disco, voltou a trabalhar e está aí psicografando e escrevendo para o jornal. Nós não podemos, por vezes, esquecer os exemplos daquelas pessoas que estão ao nosso lado e que demonstram uma convicção muito grande nessa relação com os espíritos e demonstram uma grande força de vontade. Queria, por fim, né, já encaminhando aqui para a conclusão, lembrar que a fé é o antônimo da ansiedade. Por isso também pensei, né, preparando essa palestra, nesses dias de tanta ansiedade para todos nós, um desejo tão grande de que essa vacina surja, que essa cura venha, mas seria um pensamento infantil, mágico, imaginar que esse remédio virá sem que seja através de uma pesquisa, pela intuição de alguém. A nossa fé raciocinada na ciência, em todo o progresso da ciência, sobretudo na área médica, diz que um antídoto como uma vacina depende de muita pesquisa, depende de muitas testagens em fases sucessivas, e aí nós também sabemos que, por mais que possamos à distância orar pelos pesquisadores para que eles sejam bem-sucedidos, há toda uma fase de testes. E quando a vacina chegar, nós ainda vamos ter que pacientemente esperar, porque serão vacinados alguns grupos inicialmente, depois outros, até que toda uma população no Brasil de 200 e poucos milhões de habitantes e 8 bilhões de almas encarnadas no planeta estejam vacinadas. Então, até lá, isso já implica um tempo, isso implica convicção, isso implica fé. O que nós mais desejamos no momento, que é a cura
para a Covid-19 ou uma vacina de imunização requer de nós muita fé na ciência, fé raciocinada, muita fé na espiritualidade superior, que não estamos à deriva, que esse processo está supervisionado e subsidiado pelos espíritos superiores, não obstante as interferências dos inferiores, não obstante a nossa invigilância, mas tudo isso está supervisionado. E nos cabe, como espíritas, nesse momento, acompanhar toda essa situação, olhos postos no futuro. A fé, como diz o texto de Joana, iluminando a nossa caminhada ali, uma lâmpada aos nossos pés e a mente, né, vinculada aos espíritos superiores. Então, desse estudo sobre a fé, eu fiquei com esse resumo de que o seu desenvolvimento começa com uma asepsia dos nossos pensamentos. Precisamos fazer uma asepsia dos nossos pensamentos invigilantes, precisamos trabalhar a nossa autoestima, precisamos trabalhar a nossa confiança na espiritualidade como um exercício diário de sustentação da nossa fé raciocinada. E o espiritismo rima sim e combina com fé e raciocínio. Então, amigos, eu deixo a todos aqui um grande abraço. Espero que essas palavras tenham servido de estímulo a alguém e ficarei muito feliz quando puder ir pessoalmente à cidade de vocês para abraçá-los. Muita paz a todos. Agradecemos a Denise Lino pelos conhecimentos compartilhados e convidamos você para a palestra de amanhã, Fé e Vida Psíquica, Saúde para a Alma, com Ileana Matos, de Ilhéus. Vamos orar. Querido e amado Mestre Jesus, bons espíritos de luz que nos auxiliam nos trabalhos do Centro Espírita Alvorada Nova, em Piauí, e que nos dão o suporte para a 20ª Semana Espírita de Piauí. Pedimos agora que nós sejamos iluminados e abençoados pelos conhecimentos trazidos por Denise Lino, que consigamos aplicar esses conhecimentos em nossas vidas. Sê e permanece conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.